Continuando nossas aulas de hermenêutica, agora a gente vai aprender um pouco mais sobre figuras de linguagem. Por que a gente precisa saber sobre isso? Bom, para não cair em vários erros, um deles é o literalismo, que é interpretar como se não houvesse metáforas, como se não houvesse comparações dentro de um texto bíblico, por palavras, frases, e aí algumas vezes a gente impõe ao texto uma interpretação que não é a dele, né? Eu lembro aqui o Salmo 18, que diz que o Senhor é minha rocha. Bom, é uma forma bastante clara. Ninguém que lê esse texto acha que Deus mesmo é uma rocha, uma pedra, né? Mas é uma boa, por isso até é um bom exemplo de figura de linguagem, para a gente perceber que a Bíblia usa desses recursos. Eu já até citei alguns desses em outras aulas, mas é importante a gente ver algumas dessas figuras para você, ao ler a Bíblia, ao interpretar, procurar usar, né, desses recursos para entender melhor o texto bíblico. Bom, a primeira figura que eu quero falar é a metáfora propriamente, né? A metáfora, ela expressa semelhança. No texto que eu li, ela diz, olha, o Senhor é a minha rocha. Isso é uma metáfora. Deus não é uma pedra, Deus não é uma rocha, mas ali está sendo dito que é. De fato, o emprego ali é uma metáfora. Jesus diz, né, eu sou a videira verdadeira, vocês, ele fala aos discípulos, são os ramos. Também ele emprega uma metáfora ali. Ele não é uma videira, ele não é uma planta, mas é uma comparação. Esses exemplos óbvios nos ajudam a perceber o que é uma metáfora para não cair em nenhum erro em outros textos que talvez sejam mais difíceis, né, de perceber. A outra figura de linguagem é a sinédoque. Esta é um pouco mais diferente, porque a ideia dela é partir de uma parte para o todo. Quando ela fala, a minha carne repousará segura. Estou citando o Salmo 16, verso 9. O salmista ali está dizendo que ele repousará, mas ele usa a palavra a minha carne, né? É quando parte de fato de uma parte e coloca ela como o todo. A gente tem uma expressão, não sei se você conhece, mas a gente fala cabeça de gado, quando vai se dizer, olha, numa fazenda tem tantos bois ou vacas, fala-se tantas cabeças de gado. Obviamente não é só a cabeça ali, né? Mas é uma boa coisa saber, um bom exemplo a dar, para a gente entender que a sinédoque parte de uma parte para o todo. Eu vou voltar ao exemplo que eu li do Salmo 16. Ele fala, a minha carne repousará segura. Neste texto, alguém já poderia interpretar de maneira errônea, se não soubesse, não entendesse que é uma sinédoque, que ele está empregando uma parte para falar sobre todo o ser dele, que vai descansar seguro. Alguém lendo isso poderia pensar, mas então é só a carne, é só o corpo dele que vai repousar? Não, é uma sinédoque. Ele fala de uma parte para o todo. A outra coisa, outra figura de linguagem que eu quero lembrar contigo é metonímia. O que isso significa? A metonímia, ela parte ela faz uma relação direta, melhor dizendo, entre uma coisa e outra. Um exemplo claro, entre o autor e uma obra. Alguém diz, eu já li Shakespeare. Como assim? Está escrito no Shakespeare? Obviamente que não. Já leu os livros de Shakespeare. Então a metonímia faz essa ligação entre autor e obra. No Novo Testamento nós vemos essa figura de linguagem ser usada, por exemplo, para Moisés. Quando Jesus fala, olha, eles têm Moisés e os profetas. Como assim Moisés e até os profetas? Não, eles têm as obras que Moisés e os profetas escreveram. Aliás, essa metonímia é uma forma simbólica, figurativa, de falar sobre o Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala, e se você ver ele em outro contexto, esse termo Moisés e os profetas, você lembrará que é uma metonímia, né, de uma coisa para outra, relacionando uma coisa com a outra. Veja um outro exemplo de metonímia.
de causa e efeito. Aqui eu não vou dar nenhum exemplo de versículo, ou dentro da Bíblia, mas, por exemplo, eu posso dizer, tudo que eu tenho eu conquistei com meu suor. Enfim, é uma frase muito usada. E talvez não tenha sido suando que a pessoa conquistou. Quem sabe ela ficou parada numa sala, estudando, mas a ideia de suor aqui representa causa e efeito, né? Quando você trabalha muito, você sua, e aí se diz, olha, eu conquistei trabalhando com meu suor. Talvez não tenha nem suado. Você entendeu a ideia da metonímia? Ela é empregada também várias vezes dentro das Escrituras. Uma outra figura de linguagem é a personificação. Ela também tem um nome difícil chamado prosopopeia. Esse nome é um pouco mais difícil até de falar, né, de decorar também. Mas personificação fica melhor. É quando pega alguma coisa que não tem vida ou inanimada e coloca vida, como se ela se tornasse uma pessoa, um personagem. Paulo diz para a morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Lá em 1 Coríntios 15. Ele está tratando a morte como uma pessoa. Então a morte é uma pessoa? Ela pode sair andando por aí, como às vezes é representado em livros, em filmes? Não, isso é uma figura de linguagem também chamada personificação. É interessante para a gente aprender a também interpretar quando ocorre, usar para a nossa interpretação, quando ocorre esse tipo de figura, a personificação. Talvez um exercício bom seja você procurar nas Escrituras, ler textos, por exemplo, dos Salmos, que são recheados de figuras de linguagem, até livros como o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e ver se você encontra metonímia, sinédoque, metáfora, personificação. Deixa eu só te dar um exemplo de como que isso é importante na interpretação bíblica. Às vezes, por causa da nossa teologia, a gente impõe uma interpretação a uma figura de linguagem, vou dizer assim, no mínimo diferente de outros. Dependendo de uma teologia, olha para uma figura de linguagem e vê de um jeito, e outro vê de outro. Eu diria assim, a gente tem que ser guiado pelo texto bíblico. Veja o exemplo que eu vou dar. Na ceia do Senhor, Jesus pega o pão, coloca diante dos discípulos, depois o cálice, e diz, isto é o meu corpo. E depois o cálice, isto é o meu sangue. Aquilo é literal ou é uma figura de linguagem? Porque quando ele pega o pão e fala, isto é o meu corpo, pode muito bem ser o quê? Uma metáfora, você lembra? Quando ele fala que eu sou a videira, e temos vários eu sous, né? Eu sou a porta, enfim. Ele está fazendo isso? Ele está fazendo uma metáfora? Isto é o meu corpo? Ou está sendo algo sem figura de linguagem? Está sendo literal. Você entende? O que o contexto está nos indicando? Se é uma metáfora ou se é literal? Você encontrará muitos exemplos desse nas Escrituras. E é bom conhecer essas figuras de linguagem para entender um pouco melhor como interpretar e como olhar, né, para aquelas palavras de um modo mais, eu diria assim, mais fiel ao que está sendo dito ali. Por isso, nossa próxima aula também será um pouco mais sobre figuras de linguagem. Vamos aprender mais algumas delas, tá bom? Que Deus te abençoe.